Olá pessoal, neste vídeo vamos ver as orientações para a realização desta tarefa aqui, que neste semestre de 2024-1 será a tarefa V13, Vistas Ortográficas de Peças de Revolução. Então, esta tarefa normalmente é feita numa folha que eu entrego em sala de aula, mas devido à situação específica deste semestre, vocês vão fazê-la numa folha branca, tá? A folha que eu costumo entregar em sala é esta daqui, que mostra aqui, ó, coluna A, coluna B em branco, coluna C e coluna D também em branco. Vocês vejam que na coluna A eu tenho 6 desenhos, 6 vistas ortográficas de componentes que são eixos, buchas, coisas desse gênero, tá? Estão todas peças com seções cilíndricas, cônicas, semicilíndricas, certo? Então, na coluna A eu tenho o que seria a vista principal, a vista frontal de cada uma dessas peças. E na coluna C eu tenho, ao invés de numerar de 1 a 6, eu tenho designado por letras de A a F as 7 vistas laterais esquerdas correspondentes a essas frontais. Porém, não há correspondência do número com a letra, ou seja, não necessariamente esta vista aqui, identificada com a letra A, corresponde à vista frontal identificada com o número 1, certo? Elas podem estar embaralhadas. Então, na tarefa original, o que se faz? Se desenha na coluna B, para cada uma das vistas frontais, se desenha a sua vista lateral esquerda. Alinhado, direitinho, né? Então, ó, vai construir como a vista, né? Eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo fraquinho, né? Com o lápis, ó. Eu vou traçar aqui, ó, a mão livre. Mas se quiserem fazer essa aqui com a régua, tá, gente? Eu até acho que fica legal, tá? Então até dá para fazer com a régua. Vejam só, eu peguei, projetei todos os vértices para cá. Vou fazer agora aqui, ó, um quadrado, né? Ó, então estão vendo aqui, ó? Eu tracei aqui o que seria o limite da vista lateral esquerda, tá? E aí eu vou traçar, vou tentar deixar um quadrado. Então eu vou traçar uma linha vertical paralela a essa aqui, a uma determinada distância dessa que corresponde ao próprio comprimento dela. Então, ó, se eu traçar aqui, ó, essa aí não ficou tão boa, vamos traçar assim, ó. Vejam que ainda não ficou bem enquadrado, né? Se eu traçar mais para cá, ó, aí vai ficar um quadrado, tá ok? Por que é importante aqui fazer o quadrado? Para que vocês possam depois dividir esse quadrado em 4 quadrados e fazer aqui, ó, o traçado da circunferência, tá? Vocês façam o traçado da circunferência conforme foi ensinado, conforme está mostrado no vídeo, né? De como traçar a circunferência aqui à mão livre. Se vocês quiserem fazer com a régua, aí daria até para fazer a circunferência com o compasso. Mas eu acho legal fazer o exercício de traçar a circunferência à mão livre, mesmo que vocês usem a régua para fazer aqui as linhas auxiliares. Então vejam, na coluna B se faz a vista frontal se faz a vista lateral esquerda correspondente à vista frontal de cada uma dessas peças, tá? Aqui a coluna C, ela funciona como uma espécie de gabarito, tá? Vocês até não estão, a gente não sabe, né, inicialmente, a qual dessas vistas frontais corresponde a essa vista lateral esquerda. Mas vocês podem fazer o desenho dela e aí conferir aqui, ó, para ver se o que vocês desenharam corresponde a alguma dessas vistas laterais esquerdas aqui, tá? Então serve como uma espécie de gabarito. A ideia então, pessoal, é que
na tarefa original, depois de fazer todos os desenhos aqui, ó, na coluna D se diga qual é a vista, o número da vista frontal que corresponde a essa vista lateral esquerda aqui, ó. Então, digamos que vocês entendam que a vista lateral esquerda identificada com a letra A seja a vista que corresponde à vista frontal número 4. Então aqui, ó, iria o número 4 escrito. Tá? Mas nós não vamos fazer assim. O que vocês vão fazer é pegar uma folha branca. Tá? Vocês podem fazer este cabeçalho aqui, ó, tarefa V13. Não precisa nem escrever aqui o título, coloca nome, data e turma, não precisa fazer a legenda, não precisa fazer o quadro para dar a margem, tá? Deem uma margem no olho, certo? Não façam o desenho grudado aqui na borda da folha. E aí vocês vão fazer o seguinte primeiro, vocês vão desenhar estas vistas frontais aqui, ó, tá? Vocês desenham cada uma delas, vão copiar daqui. E aí depois vocês vão fazer cada vista lateral esquerda. E aí confiram para ver se bate com alguma dessas aqui. Essas aqui vocês não precisam refazer, tá? Então olha lá, na folha branca vocês coloquem o cabeçalho com código da tarefa, nome, data e turma. Façam o desenho, né, dessas 6 vistas frontais e depois façam o desenho das vistas laterais esquerdas correspondentes. Então, na tarefa de vocês, vão ficar com coluna A e B. E podem usar esta folha aqui que eu estou mostrando no vídeo só para fazer a conferência. Tá? Esta folha, pessoal, ela está aqui na nossa pasta compartilhada, tarefas e exercícios de aula. Aqui está o PDF dela, ó, tarefa V13. Tá? Aí depois de fazer, vocês batem uma foto pegando a folha toda com o cabeçalho com os dados e vocês vão enviar aqui no SIGA A, tá? Na tarefa V13, que faz parte da 4ª aula à distância, nossa aula 14. Certo? Última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, para quem não entendeu bem o que peça é essa, como é que é essa peça, eu vou mostrar ela aqui no CAD, ó. Aquela peça, essa peça aqui, ó, do desenho número 1, ó, ela é essa pecinha aqui, certo? Então a gente está vendo aqui a vista frontal dela, né? Na verdade é a lateral da peça, mas a gente chama de vista frontal porque é a vista mais importante, né? A maior e mais representativa. Olha aqui, ó. Só que aqui, desta maneira como a gente está vendo, a gente não consegue ver as arestas ocultas, né? Porque a peça está sombreada. Então eu vou tirar aqui o sombreamento, ó. E aí vocês notam como é que é a peça, olha lá. Pode ver, ó, que a vista frontal ficou correspondente ao que a gente está vendo aqui, né? Ó, as arestas visíveis com linhas contínuas e as arestas ocultas com linhas tracejadas. E aí se a gente gira a peça aqui, ó, olhando da esquerda, ó, a partir desse lado, o lado esquerdo, olha lá como é que fica a vista, ó. Estão vendo? Eu acabo não vejo aresta oculta, porque esses vértices aqui, ó, ou esses pontos, eles estão exatamente atrás desses dois, ó, para quem olha aqui da esquerda, né? Então essa aresta aqui atrás eu não vou enxergar. Então, ó, eu estou enxergando esta aqui, ó, que é a do furo, a borda aqui do furo. Estou enxergando esta segunda, que corresponde a esta aresta aqui, ó, deste ressalto. E estou enxergando aqui a mais externa, a de maior diâmetro, ó, que corresponde a esta aqui. Certo? Esta aqui, ó, e esta, elas não aparecem, porque elas estão exatamente atrás dessa, já que o diâmetro desta seção aqui é igual ao diâmetro desta seção, né? Dá para ver aqui, ó, continua, né? Ó, este vértice está alinhado a este ponto está alinhado a este. Tá? Então, só para vocês entenderem, né, que é uma peça cilíndrica. Deixa eu colocar de novo aqui no shade, no sombreamento. Ó, é uma peça que tem 3 seções cilíndricas, certo?
e um furo cego, né? Um furo que não atravessa. Está aqui o fundo do furo. Ó. Essa linha vertical aqui tracejada é essa aqui, ó. Essa aresta que está ali assinalada em azul. Tá? Olha lá. É o fundo do furo, né? Corresponde ao fundo do furo, estão vendo? Por que a gente chama essas peças de revolução, né? Porque essas peças são formadas, olha só, pela revolução de um polígono. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura geométrica plana, né? Essa aqui no caso é um polígono, esse contorno fechado. Se esse contorno dá uma volta em torno deste eixo, o que acontece? Ó? Forma esta figura. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, ó, de uma maneira melhor para vocês agora. Olha lá, ó, esta figura aí, ó, esta figura plana, se ela dá uma volta em torno dela mesma, ó, imagina lá a figura, tá vendo? Em amarelo, ó, ela dá uma volta em torno dela mesma, tá? 360 graus, vou colocar aqui. O que acontece? Forma esta composição de 3 cilindros e um furo cilíndrico cego. Ok? Por isso é chamado peça de revolução. Né? Revolução, uma volta em torno de si, em torno de um eixo. Né? Outra coisa importante aqui, pessoal, é que vocês precisam fazer, ó, na vista frontal o eixo de simetria. Né? Tá aqui o eixo de simetria. Esse cara aqui. E na vista lateral esquerda, que vocês vão desenhar aqui, a marca de centro. Sempre lembrando que são linhas traço-ponto. Tá? Aqui pode até não aparecer bem isso, mas são linhas traço-ponto. Eixo de simetria e marca de centro. Façam isso em todas as vistas.